Fala, cafezeiro! Hoje o vídeo vai falar de ciência aplicada ao café. Eu diria que para fazer esse vídeo teve uma inspiração com as esferas do dragão. Quem nunca viu Dragon Ball? Vamos pro vídeo, vocês vão entender de onde veio essa maluquice técnica para fazer café. Então, se essa aqui é a esfera do dragão, acho que o desejo é que o café fique melhor. Pelo menos uns 30%, 40% melhor. Tudo isso? E é exatamente isso que acontece. Mas antes da gente explicar o como isso acontece, eu quero contar para vocês um pouco da história dessa empresa que nasceu por conta dessas novidades científicas e técnicas para a melhoria do barismo no cenário mundial. Senta que lá vem a história. É uma empresa hoje que foi fundada por um dos campeões mundiais de baristas, eu diria um dos mais renomados, que é o Sasa Sistek. É um cara aí que tem um histórico muito legal, não só na disciplina do preparo de café e do barismo, mas ele veio também das Olimpíadas, né? Ele já foi atleta olímpico da Austrália e hoje é um dos grandes embaixadores aí do café a nível mundial e um profissional que vem nos trazendo sempre novidades no mercado de barismo. Eu diria que ele já resolveu vários problemas quando o assunto é o barismo em si. E aí ele fundou essa empresa que é a Nucleo Coffee Tools, que é um site, vocês conseguem acessar esse site aí, vocês vão ver um pouco das coisas que ele já desenvolveu para o mercado. Uma das coisas que fez com que ele ficasse super famoso, eu já citei aqui no canal, é o nivelador. É uma peça ali que distribui melhor o café dentro do porta-filtro da máquina de expresso e isso minimiza as chances de erro e facilita a operação do barista ali. E recentemente, o que tem bombado aí no mercado de café é o Paragon, que é essa esfera que ele desenvolveu, já está estudando ela há um tempo. Ele tem utilizado de um barista que ele tem treinado para o campeonato, que é o 2000 anos depois. Que é o Hugh Kelly, que hoje trabalha numa torrefação do mercado australiano, que é a Onacoff. Também é muito conceituada, principalmente no cenário de campeonato e cafés diferenciados. E eles têm trabalhado em conjunto, em parceria, o Sasha sendo o coach dele, e eles já têm apresentado algumas ideias de resfriar o café para trazer algum tipo de melhoria. Só que Sasha não faz nada sem embasamento científico, e ele buscou ajuda com um cientista da Universidade de Ciência Aplicada de Zurique, que é o Chen Chen, que é um cientista que ajudou a ele concretizar a tese desse resfriamento e qual era o impacto disso na xícara. E através de testes e mais testes, extração de expresso, filtrado e etc., foi comprovado então que quando o café, principalmente na primeira extração, que é onde a gente tem a maior concentração de óleo, ácidos e compostos voláteis que vão ser apresentados na nossa xícara, quando é causado esse choque térmico, esse resfriamento em uma determinada constância, você tem uma preservação dos voláteis de aroma e sabores. Através dessa esfera congelada, ela é revestida com um metal, um aço, titânio, né? Não passa gosto, não corre esse risco, e dentro tem um líquido de densidade maior, o qual segura essa temperatura baixa por mais tempo. Não é água, é um líquido preparado para isso. Quando congelado, a gente consegue perceber que a esfera fica fria durante um período bem alongado. E aí, através de testes, foi percebido que durante aí os 30%, 40% da extração feita de um caso aqui de um café filtrado, você está tendo a ação desse resfriamento e a preservação desses voláteis. A partir dali, já começa a não ser tão eficaz. A dica é, faz aí a sua proporção, calcula por volta de 30% a 40% da proporção, extrai sobre a esfera e depois, se quiser tirá-la de lado ou continuar a extração, tudo bem, mas saiba que a eficiência da esfera está acontecendo nesses primeiros 30%, 40% da extração. Então é algo que foi estudado e comprovado através de competições de barista, mas eu diria com esse embasamento técnico de uma universidade
que vem auxiliando esse barista a comprovar essas teses, né? E lançou esse equipamento no mercado e está sendo assim uma revolução, né? Hoje a gente vê muitos baristas já utilizando isso no dia a dia, nas competições principalmente, para mostrar o quanto o café pode mudar com a técnica aplicada. E é isso que eu vim apresentar aqui para vocês, essa inovação técnica científica para melhoria e melhor percepção do seu café aí no seu dia a dia. Olhando para um lado mais comercial, acho que o grande desafio é ter essa esfera em volume. Hoje eles já vendem, né, o suporte, né, para você fazer o café e com todas as bases aqui para que você possa posicionar suas esferas, e você consegue comprar essa esfera em quantidade, né? Você compra caixas com 20 esferas, exatamente pensando aí na possível utilização delas em uma cafeteria e poder mostrar isso para os clientes. No Brasil a gente ainda não tem nenhum importador. Talvez essa seja a má notícia, mas a gente já consegue acesso a essa esfera via lojas virtuais de outros países. Então o grande astro da história aqui é a esfera em si, mas obviamente hoje você consegue aí o suporte para o Paragon preparado para você fazer café filtrado aqui no caso. É um suporte que tem ajuste de altura e ele tem uma régua ali também, aí às vezes você vai comprar um método da jarra, você já sabe exatamente o tamanho e aonde você vai posicionar. Serve para qualquer método de filtrado, né? Então você consegue, aqui no meu caso, eu usei um V60, mas você pode usar um Calita, um Coir, enfim, né? Uma Melita, qualquer tipo de café filtrado. No caso dos expressos, uma das coisas que eu já vi ser feito é tirar essa haste aqui e posicionar sobre a xícara. Uma outra coisa que vou trazer uma notícia aqui, que eu fui muito feliz de trazer essa notícia para vocês, que nesse ano de 2023 a gente teve a felicidade de ter um campeão mundial brasileiro, que é o Boran, lá de São Paulo. E ele utilizou essa técnica também na preparação dos expressos, algo que vem ditando um direcionamento aí, principalmente para os competidores, e tem sido concretizado na avaliação dos juízes, que esse tipo de técnica realmente traz um diferencial para o café. Mas vamos então para a prática preparar um Paragon aqui, um café coado, e nesse caso eu vou pegar um café bem diferente, com notas mais exóticas, para a gente ver qual vai ser o resultado sensorial da xícara. Então vamos começar aqui o preparo com o nosso Paragon. E aqui eu vou utilizar então um V60, a esfera posicionada aqui para o fluxo de café extraído cair sobre ela. Vou utilizar aqui uma jarrinha da Calita, copo da Presca, tá tudo misturado aqui hoje, hein, gente? Então, vamos lá. 30 gramas de café, vou fazer com 450 gramas de água. Primeira água pré-infusão. Segundo o estudo científico, está comprovado que no primeiro momento da extração é onde desprende maior sabor, mais voláteis, mais ácidos de percepção sensorial. Isso por volta aí dos primeiros 30% da extração. Pré-infusão, 35 segundos, seguimos com a água. Então, pré-infusão e um lance até 174 gramas. Chegamos a 1 minuto, voltamos com a água sentido horário do centro para a lateral. Vale ressaltar, gente, o importante é você saber utilizar o acessório, entender a funcionalidade dele, e não necessariamente a gente precisa seguir a mesma receita. Você pode compor a sua aí, mas estou deixando aqui a minha para que você possa fazer algo muito semelhante à experiência que eu vivi aqui. Então a gente está usando o Geisha, o moedor C2 da Time More, moagem Clique 20, uma moagem um pouco mais grossa, e vamos seguir na nossa receita. O terceiro arremesso, 252 gramas de água, 1 minuto e 44, voltamos com a água, agora sentido anti-horário, até 350 gramas de água. Teoricamente, pelo que diz a técnica, aqui
a bolinha já não está fazendo mais a sua ação, né? Então ela já começa a perder a temperatura. Você pode tomar a decisão de tirar ela do fluxo de café ou manter. Voltei com a água em 2 minutos e 40, sentido anti-horário, e agora eu vou até a gente completar a nossa proporção. Então aqui eu vou tirar a esfera e deixar finalizar a extração. Nos próprios suportes já tem ponto de gotejamento da própria esfera ali. E a outra coisa que serve também como ponto de gotejamento do porta-filtro. Para ele não ficar pingando na base, você pode empurrar tudo ali e chegar ele lá para não ficar gotejando na sua balança e no seu método em si, ó. 3 minutos e 45 segundos de extração. Vamos ver como é que ficou o café. No aroma eu sinto um toque mais cítrico, floral. Mas vamos ver se, pelo conhecimento que eu tenho do Geisha e o teste comparativo, porque eu já fiz um teste desse mesmo método sem a esfera e com a esfera. Vamos ver. Me parece dar uma diferença de verdade, né? O café parece que ficou mais frutado, mais floral, e a acidez deu uma realçada. Então acredito eu que se a gente fizesse uma prova cega, arrisco eu que eu conseguiria identificar entre eles qual foi feito com a esfera e sem a esfera. Agora, uma coisa que você deve estar se perguntando: e a temperatura? A bebida fica fria? Não exatamente, porque pede-se para que você faça uma parte com a esfera e depois siga sem a esfera, exatamente por um equilíbrio de temperatura. Eu diria que o café está no ponto ideal para ser consumido. Lembrando que a gente está falando de um café de alta qualidade, especial, que não necessariamente tem que ser servido pelo ano. Nos cafés especiais é perceptível que quando ele vai diminuindo um pouco a temperatura, ele vai abrindo mais sabores e características. Então faz um teste aí na sua casa de pegar um café e deixar ele esfriando e entendendo o desenvolvimento dele ao decorrer da queda de temperatura. E faz isso com café ruim também, que você vai ver que o café ruim, quando ele está frio, ele fica intragável, impossível de beber um café ruim frio. Então, técnica aprovada, o acessório mais do que aprovado. A única notícia que a gente ainda não tem fácil acesso no Brasil, e também não é um equipamento tão barato assim. Hoje, se a gente fizer a conversão do dólar australiano para o real, é por volta de R$700 um método sem a balança, tá, gente? Só o equipamento aqui para que você possa, então, fazer esse teste em casa. Se eu pudesse dar uma dica para que você faça o teste, pelo menos tenha uma visão do que acontece, compra aí um cubo de gelo de inox e faz a extração para que você possa, pelo menos, tentar entender qual é o impacto dessa técnica na sua xícara. E dá para você testar aí na sua casa ou aí na sua cafeteria a sensação de ter esse resfriamento de um café filtrado e qual é o impacto sensorial que isso vai gerar. E para fechar o vídeo, queria deixar um agradecimento ao nosso querido PC Junqueira, provador de café, que esteve fora em uma feira e trouxe o Paragon e me falou: Gabriel, tá aqui, trouxe para você testar e depois você me devolve. PPC, só não sei se eu vou devolver, mas obrigado aí pela ajuda aqui no conteúdo no canal. Então fica aí meu agradecimento especial para você, meu querido PC Junqueira, o carequinha do café. E vou contar aqui no canal para você passar vergonha, que eu tô sabendo que você fez implante capilar. Então, em breve o PC vai estar com umas novas mudinhas plantadas na sua cuca. Até semana que vem, até o próximo vídeo.